Lloyd tinha encontrado o único material capaz de salvar o projeto dos apartamentos, mas conseguir aquilo significava entrar numa floresta élfica e negociar com um povo que odiava humanos. Bem-vindos de volta a Plotória. No episódio anterior, o efeito dominó de monstros devastou as propriedades vizinhas e empurrou ondas de refugiados em direção à propriedade fronteira. Lloyd se recusou a mandar todo mundo embora, então prometeu construir os apartamentos Pote de Mel, um gigantesco projeto habitacional que daria um lar de verdade àquelas famílias e transformaria a propriedade numa nova comunidade próspera. Para bancar esse plano praticamente impossível, ele arrancou ainda mais dinheiro do Visconde Racona e mandou Javier até a Imperatriz Alicia com um pedido no mínimo suspeito. Depois de se acabar em simulações sem parar e desmaiar de exaustão, nosso engenheiro finalmente conseguiu o apoio real de que precisava para começar a construção. E se isso pareceu refugiado demais, monstro demais e extorsão imobiliária demais para acompanhar, a playlist desde o episódio 1 está no card para colocar você em dia. Agora, com o dinheiro em mãos, Lloyd finalmente pode erguer sua cidade-fortaleza, isso se resolver o único problema que dinheiro nenhum consegue consertar. Se você está curtindo a série, não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos episódios. Bora continuar. Ajoelhado diante do trono, Javier começou a ler a mensagem de Lloyd em voz alta. Graças à visão e às ordens da Imperatriz Alicia, eles tinham corrido de volta e protegido fronteira por um triz. Só que, como dizia a carta enviada junto da Cavalaria Branca, havia outro problema. 17 propriedades tinham caído, criando incontáveis refugiados que agora marchavam rumo à propriedade fronteira. A mensagem elogiava sua grande rainha, seu grande coração bondoso e o dever de seu servo dedicado de cuidar dos pobres habitantes de seu grande reino. Quando Javier chegou à parte em que Lloyd dizia agir em nome de sua grande majestade, começou a suar. Lloyd tinha usado grande vezes demais. Mesmo assim, ele continuou. Nosso engenheiro ganancioso receberia com coragem todo o povo de sua grande alteza. Uma veia saltou na testa de Alicia enquanto ela se perguntava se aquele canalha estava sendo sarcástico. O cavaleiro se lembrava perfeitamente de como seu mestre tinha mandado interpretar a próxima parte. Imitando a voz mais miserável possível de Lloyd, entregou a conclusão trágica: só que, a gente não tem dinheiro. Uma aura vermelha estalou ao redor da Imperatriz. Ele era mesmo sem vergonha o bastante para dizer isso? Ainda assim, ela já esperava algo assim e pretendia mandar dinheiro e suprimentos. Antes que Alicia terminasse esse pensamento, Javier anunciou que Fronteira precisava de 3 vezes o valor que ela estava considerando. 3 vezes? A fúria voltou na hora enquanto ela se perguntava que diabos havia de errado com ele. Sem mudar a expressão, o cavaleiro de cabelos brancos leu calmamente a resposta seguinte que Lloyd já tinha preparado. Não havia absolutamente nada de errado com Lloyd, Vossa Alteza. Alicia apertou os dedos contra a testa. Aquele cretino estava irritando tanto ela que já planejava arrebentá-lo com sua espada de aura na próxima vez que se encontrassem. Finalmente, a carta apresentou um plano de verdade. Lloyd construiria uma estrutura residencial de vários andares nunca vista em Magenta, não apenas unidades familiares para dormir e comer, mas lares estáveis que ajudariam os refugiados a se sustentar sozinhos. Com certeza era isso que a grande rainha queria para seu povo. Só que, de novo, nosso engenheiro ganancioso surgiu na memória de Javier, cerrando os punhos e quase chorando enquanto apostava no poder da pena. Só que, a gente não tem dinheiro. Alicia não aguentou mais um segundo. Interrompeu o pobre cavaleiro antes que ele precisasse ler qualquer outra coisa, gritou que já tinha entendido e mandou avisar Lloyd Fronteira de que uma monarca não podia simplesmente tirar uma fortuna do nada quando quisesse. Primeiro, o ministro das Finanças e seus especialistas precisavam avaliar a situação, e o teimoso Senado também teria que aprovar tudo. Continuar enchendo a paciência dela não ajudaria Lloyd em nada. Javier baixou a carta em silêncio sobre o tapete vermelho, meteu a mão no casaco e tirou um segundo pergaminho.
Claro que Lloyd tinha preparado um ataque de reserva. Aquilo despertou o interesse de Alicia. A nova mensagem dizia que o prédio planejado também poderia funcionar como uma fortaleza. Quando o efeito dominó de monstros voltasse ou exércitos do leste invadissem, ele se tornaria um escudo invencível protegendo a paz e a segurança do reino. Depois de concluída, Javier continuou, essa cidade-fortaleza defenderia todas as terras do leste contra seus inimigos. E todos que aprovassem o plano acabariam, no futuro, numa posição muito, muito invejável. Do outro lado da sala do trono, um Lloyd gigante imaginário abriu um sorriso malandro direto para o perfil igualmente enorme de Alicia. As duas mentes calculistas tinham entrado em choque mais uma vez. Apoiada numa das mãos, a imperatriz admitiu que uma cidade-fortaleza seria útil. Mesmo estimativas grosseiras indicavam que ela poderia crescer até virar um distrito comercial tão grande quanto Cremo. Os ministros que melhorassem de posição graças à decisão dela se tornariam mais leais, fortalecendo sua autoridade. Política e financeiramente, o projeto prometia um retorno enorme. Na hora certa, Javier soltou do nada, bingo! Quando Alicia exigiu uma explicação, ele mostrou a instrução escrita na carta, dizer, bingo, 5 segundos depois. A governante ficou alguns instantes sem palavras e, por fim, se rendeu. Javier Azraam podia esperar pelos fundos, ela mesma convenceria os oficiais necessários. Em seguida, ele leu baixinho o pós-escrito. Lloyd queria que ele sussurrasse que seria muito bom se Mestre Corgidos também viesse. Muito bom mesmo. Alicia finalmente explodiu e mandou ele parar com aquilo. Algum tempo depois, a calma voltou à ensolarada Baronia Fronteira. O acampamento de refugiados agora tinha fileiras organizadas de tendas brancas numeradas, com fumaça saindo das chaminés. Carregando uma montanha de cobertores, o oficial Greg gritou que ninguém ia ficar de corpo mole enquanto Mestre Lloyd estivesse de cama, e os trabalhadores responderam em coro. Oficial Greg? Quem era esse? Você pergunta. A narração dramática de Lloyd explicou que, no começo, Greg era só mais um oficial preguiçoso. Mas, sempre que alguma coisa precisava ser feita, ele estava lá. Ele tinha participado de missões perigosas sem fugir. Tinha encarado tarefas difíceis e delicadas e dado o melhor de si. Agora, tinha se transformado num homem responsável, digno do título de oficial Greg. Dentro de uma das tendas, um refugiado tentou devolver seu cobertor para que algum idoso ou criança pudesse ficar com ele. Greg insistiu gentilmente que havia suprimentos de sobra e fez o homem aceitar. Depois de ajudar a família, o oficial voltou para fora com outro cobertor debaixo do braço. Ele viu Emily quase desaparecendo embaixo de uma pilha enorme e chamou por ela. Quando ela virou, Greg quis saber por que tinha trabalhado sem parar desde manhã sem nem fazer uma pausa. A criada dispensou a preocupação, insistindo que sabia cuidar de si mesma. Greg avançou para pegar os cobertores e mandou ela entregar tudo, mas Emily desviou com um sorriso provocador e chamou ele de lento demais. Os dois riram e começaram a correr um atrás do outro enquanto continuavam trabalhando. Sem formigas gigantes nem enxames de insetos destruindo tudo pela primeira vez em muito tempo, a vida em Fronteira finalmente parecia bem tranquila. Infelizmente, alguém observando os dois não estava curtindo nem um pouco aquela paz. Um orc verde, alto e musculoso, estava ali perto segurando um buquê de flores cor-de-rosa. O belo orc abaixou a cabeça de cabelos vermelhos, de coração partido, ao ver a mulher que amava sorrindo com outro homem. Aí bateu a tristeza. Para ele, Emily era o amor da sua vida, a mulher gentil que um dia tinha lhe dado flores e que agora, como sempre, literalmente brilhava diante dos seus olhos. Então ele se lembrou dos outros orcs rindo da cara dele. Diziam que uma humana jamais amaria o rosto feio ou os músculos nojentos de um orc e, aparentemente, ele era ainda mais feio que a média. Oink! Enquanto Greg chamava Emily e ela ria daquele lerdo, o belo guerreiro abaixou o olhar e aceitou aquelas palavras cruéis como verdade. Sua mão se abriu.
As flores caíram no caminho, espalhando pétalas, e ele foi embora sem atrapalhar a felicidade da mulher que amava. O vento levou as pétalas até Emily. Ela se virou, viu o orc musculoso se afastando ao longe e corou ao pensar: Senhor guerreiro orc? Ela observou a silhueta dourada dele desaparecer sem chamar por ele. Enquanto isso, o orc já tinha decretado o fim daquele amor impossível antes mesmo de ele começar, tudo por causa de um mal-entendido digno de novela das 9. Enquanto isso, Lloyd despertou de repente no quarto, encharcado de suor, e gritou de susto. O sistema reclamou que Lloyd o tinha assustado e perguntou o que havia acontecido. Encarando o teto sem expressão, Lloyd murmurou que tinha tido um sonho muito estranho, deixando a janela curiosa com nada além de um ponto de interrogação. Sentado ao lado da cama, Baer perguntou, preocupado, se Mestre Lloyd estava acordado e se sentia bem. Ofegando embaixo dos cobertores, nosso protagonista sussurrou, fraco, que não faltava muito. Baer entrou em pânico na hora, tentando entender o que aquelas palavras sinistras significavam. Corado e sem fôlego, Lloyd se corrigiu. Não, já tinha chegado. O dia do pagamento. Sim, mesmo de cama e parecendo estar à beira da morte, a única coisa que ele temia eram os cheques. Bem a cara dele, o suor brilhou na testa de Baer enquanto preocupação, nojo e incredulidade se misturam em seu rosto. Enquanto passos firmes se aproximavam pelo corredor, o caos continuava no quarto. Nosso garoto se abraçou e lamentou que seu dinheiro estava cada vez mais perto de zero, depois começou a tossir como se ficar pobre tivesse virado doença terminal. Baer implorou para ele adiar os pagamentos, porque os trabalhadores entenderiam. O engenheiro doente recusou na mesma hora. Do lado de fora, Javier continuava caminhando calmamente até o quarto. De volta à cama, o jovem mestre argumentou que todo mundo estava se matando de trabalhar por aqueles salários. Como ele poderia simplesmente atrasá-los? Virando o rosto como quem aceitava a própria morte, nosso herói jurou que, mesmo se morresse, jamais permitiria aquilo. Seus olhos começaram a se fechar. Com o que parecia ser seu último suspiro, repetiu, mesmo se eu morrer. Então Lloyd ficou completamente imóvel sobre o travesseiro, bem diante do homem responsável por administrar o dinheiro da propriedade. Baer gritou por Mestre Lloyd. Ele se virou desesperado para a porta e berrou para alguém chamar um médico, só para dar de cara com Javier entrando. O cavaleiro ficou parado na entrada com uma expressão calma e solene enquanto Baer tentava desesperadamente explicar que o mestre tinha desmaiado. Então Javier puxou uma pilha grossa de cheques e anunciou que tinha trazido o dinheiro. Já podia levantar. Os olhos de Lloyd brilharam vermelhos na mesma hora, e um sorriso monstruoso se abriu no rosto do homem que supostamente estava morrendo. A pior doença conhecida pela humanidade aparentemente tinha encontrado a cura. Uma janela azul do sistema piscou, habilidade especial. Baer ficou olhando enquanto o cadáver de um segundo atrás voltava à vida. Uma aura vermelha crepitou ao redor do nosso engenheiro ganancioso enquanto ele se agachava sobre o colchão como uma fera. Os dois cavaleiros só conseguiam assistir aquele milagre médico em choque. O sistema anunciou, cura financeira. Com um olho vermelho brilhando e um sorriso aterrorizante no rosto, Lloyd gritou que era hora de começar a cavar. A propriedade Fronteira tinha oficialmente garantido o financiamento do projeto de desenvolvimento da cidade Fortaleza Real. Pouco depois, a construção estava a todo vapor. No canteiro lotado, Baer anunciou que os preparativos do bloco 101 dos apartamentos Pote de Mel estavam 70% concluídos e incentivou todos a continuar. Os soldados e o corpo de engenharia de Fronteira responderam juntos. Enquanto isso, nosso engenheiro trabalhava dia e noite, imitando movimentos que tinha aprendido em filmes do Bruce Lee enquanto o esqueleto do projeto começava a ganhar forma. Com as duas palmas abertas, Lloyd ativou sua habilidade. Projeções verdes e brilhantes de enormes prédios de apartamentos surgiram diante dele para os testes estruturais finais. Com um movimento seco da mão, convocou o primeiro desafio, um deslizamento de terra.
Uma avalanche de terra atingiu em cheio todas as torres luminosas. A poeira engoliu o local enquanto o engenheiro civil observava pacientemente do alto da colina. Quando a nuvem baixou, todas as projeções dos prédios continuavam perfeitamente intactas. Primeiro teste aprovado. Nosso garoto abriu os braços enquanto o vento girava ao seu redor e convocou um tufão. Rajadas violentas castigaram os blocos translúcidos. Por um instante, ele parecia o Avatar dobrando terra e vento só para destruir os próprios projetos. Só que a tempestade passou sem mover uma única torre. Desastres naturais, 0. Lloyd, 2. Uma luz verde girou ao redor do protagonista enquanto ele fechava os olhos. Ótimo! Agora vinha o teste final. Poder explodiu ao seu redor quando ele ergueu os 2 braços. A perspectiva se afastou do continente, depois do próprio planeta, até chegar ao espaço sideral. Um meteoro em chamas começou a despencar rumo à Terra. A colossal bola de fogo entrou na atmosfera bem acima dos prédios projetados. Lloyd chamou aquilo de impacto de meteoro, enquanto o sistema, com toda a razão, perguntava que tipo de teste era aquele. Impacto. Uma onda de choque do tamanho de um planeta explodiu pela superfície, visível até do espaço, e aparentemente não deixou chance nenhuma para os pobres modelos dos apartamentos. Nosso engenheiro favorito segurou a barriga e riu dizendo que aquilo era incrível. O sistema deu o único diagnóstico possível: ele tinha coringado. Atrás dele, Javier observava seu senhor acenado para o nada e rindo como um lunático. Naturalmente, o cavaleiro começou a repensar cada decisão de vida que tinha levado ele a servir aquele homem. Percebendo o olhar, Lloyd perguntou qual era o problema. Javier respondeu calmamente que nunca tinha pensado que seu senhor fosse maluco, confirmando na mesma hora que era exatamente nisso que ele estava pensando. Um trabalhador interrompeu os dois para anunciar a chegada de mestre Corgidos e 30 mestres artesãos anões. Nosso protagonista disse que eles tinham chegado na hora perfeita. O problema de durabilidade dos prédios estava no cimento. Diferente de estruturas simples, como fundações de torres submersas ou uma ponte suspensa, um prédio alto e complexo exigia muito mais do que simplesmente despejar cimento no lugar. O que ele precisava era de um caminhão betoneira. Misturar e controlar tudo corretamente impediria o cimento de endurecer cedo demais ou se separar, permitindo construir apartamentos realmente resistentes. Corgidos cruzou os braços e chamou ele de pirralho miserável. Depois de uma viagem tão longa, como Lloyd ousava receber seus convidados com trabalho em vez de uma sopa quentinha? Segurando uma pilha de plantas, o futuro mestre construtor afirmou que tinha pensado com muito cuidado na melhor recepção para mestre Corgidos. Nada deixaria o anão mais feliz do que projetos que ele nunca tinha visto. Corgidos admitiu que essa parte estava certa, mas quis saber por que o moleque estava com aquela expressão tão traiçoeira. O mestre artesão arrancou as plantas das mãos dele e perguntou se o canteiro tinha sido preparado direito. Lloyd fez uma reverência de braços abertos e garantiu que sim. Finalmente, a tão esperada fase de construção começou. Ao lado da espada de Javier e empunhando sua fiel pá, nosso engenheiro civil liberou explosão de mana. As fundações começaram com uma betoneira movida a podong. O hamster feliz corria dentro de uma roda gigante, gritando o próprio nome enquanto o mecanismo girava uma carroça betoneira de madeira. Ali perto, os orques maromba dobravam vergalhões grossos com as próprias mãos, tratando o trabalho essencial de construção como se fosse o treino do dia. Nosso protagonista mandou preparar os vergalhões e as formas antes de despejar o concreto. Enquanto Baer anotava tudo em detalhes, Lloyd avisou as equipes para preencher cuidadosamente cada canto e espaço ao redor das barras. Uma única bolsa de ar já poderia enfraquecer a estrutura. Quando o prédio ficou alto o bastante, Bibeong virou o guindaste vivo da obra, levantando o material até os andaimes superiores com um grito orgulhoso. Bangu esperava ali perto como líder oficial da torcida, abanando a pequena cauda de cobra e fazendo tocar o sino preso à fita.
Com sua paixão vendo todo aquele trabalho de construção másculo, Bibeong ficou vermelho de vergonha e pensou que estava feliz demais. O amor tinha virado energia renovável outra vez. O tempo passou sob o céu claro das montanhas enquanto a construção continuava. Por fim, uma estrutura de 8 andares coberta de andaimes se ergueu sobre o canteiro. Lloyd e Bayer ficaram embaixo observando o progresso. O engenheiro pediu para Sir Bayer terminar a estrutura. Agora que todo mundo entendia sua função, o cavaleiro-chefe garantiu com confiança que cuidaria de tudo. Assim, nosso protagonista podia se concentrar no problema restante, o isolamento do sistema de aquecimento. O complexo de apartamentos Pote de Mel usaria motores a vapor movidos a carvão. A água seria fervida numa caldeira central, liberando vapor para as tubulações. Esse vapor percorreria o prédio até radiadores que aqueceriam cada unidade individual. O problema aparecia conforme os canos subiam. Quanto maior a altura, maior a perda de calor, e o 8º e último andar acabava quase sem aquecimento. Nosso engenheiro tinha simulado todos os materiais de isolamento disponíveis, e nenhum funcionou. Depois de pesquisar dia e noite cercado por montanhas de papéis amassados, Lloyd se perguntou se poderia criar um isolamento melhor. Talvez o Cavaleiro de Sangue e Ferro tivesse alguma pista. Suas anotações espalhadas mencionavam a Floresta dos Elfos, as loucuras de Javier e a derrota do dragão. Uma combinação de repente chamou sua atenção. Era isso. O engenheiro civil se lembrou do episódio em que Javier lutou contra um dragão. Na história original, a criatura fez aquele discurso de sempre: humano tolo, humano fraco, blá, 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 humano insignificante. Existe algum romance de fantasia em que uma criatura mística não diga alguma coisa assim? Enfim, nem mesmo um mestre da espada normalmente aguentaria o sopro de um dragão, mas Javier tinha recebido o ataque inteiro. Em meio ao inferno de chamas, os olhos azuis do cavaleiro continuaram completamente firmes. A fumaça saiu da boca do dragão atônito quando seu alvo não virou cinzas. Javier permaneceu dentro das chamas sem sofrer um arranhão. Sua armadura tinha sido reforçada com seiva da árvore Elência, o melhor material isolante daquele mundo. O objetivo ficou claro. Lloyd e Javier juntaram suprimentos e começaram a subir pelas montanhas nevadas rumo ao território dos elfos. Quase 2 dias depois do início da viagem, o cavaleiro finalmente perguntou para onde estavam indo. Seu senhor respondeu Bosque Everglow e explicou que pretendia trazer seiva da árvore Elência. Javier virou na mesma hora e começou a ir embora. Lloyd chamou por ele, perguntando o que diabos achava que estava fazendo. O cavaleiro guardião lembrou que os elfos odiavam humanos e se recusavam a negociar com forasteiros. Só que, na história original, Javier tinha ficado próximo o bastante de um elfo para receber aquela armadura especial. Lloyd disse sarcasticamente que o cavaleiro guardião podia abandoná-lo e voltar para casa se quisesse. Irritado, o cavaleiro de cabelos brancos voltou pisando forte até ficar atrás do mestre. Acrescentou que os elfos evitavam qualquer contato com o mundo exterior havia 500 anos e perguntou como Lloyd pretendia convencê-los. Nosso garoto virou com uma expressão vazia. Convencê-los? Javier perguntou o que ele queria dizer, e os dois ficaram se encarando no meio de um mal-entendido cada vez mais preocupante. Então um sorriso radiante surgiu no rosto de Lloyd. Javier tinha entendido tudo errado. Ele não pretendia convencer os elfos a dar coisa nenhuma. Sorrindo como um vilão diante de um fundo em chamas, nosso engenheiro ganancioso anunciou que ia roubar. Javier queria pedir demissão daquele emprego de cavaleiro. Coitado, precisava arriscar a vida ao lado desse lunático todos os dias. Ainda bem que o Cavaleiro de Cabelos Brancos era o protagonista verdadeiro do livro. Se não fosse, não sobreviveria nem a 2 capítulos. A noite caiu sobre as montanhas cobertas de neve enquanto os dois continuavam a viagem. Então o caminho nevado se abriu de repente numa floresta mágica e exuberante, cheia de plantas douradas e partículas brilhantes. Lloyd sussurrou que mais alguns passos os levariam para dentro da floresta Everglow.
Como os elfos e a mata supostamente compartilhavam um sistema nervoso central, eles não podiam fazer barulho algum, exatamente quando o nariz de Javier começou a se mexer. O mestre da espada espirrou, depois esfregou o nariz com uma fungada discreta. Nosso protagonista quis saber que diabos tinha sido aquilo. Javier perguntou se ele realmente não reconhecia um espirro. Lloyd sabia muito bem, queria entender por que o cavaleiro tinha tentado parecer bonito até espirrando. Com uma calma insuportável, Javier explicou que, quando alguém era bonito como ele, tudo parecia estiloso. Infelizmente, seu mestre jamais entenderia essa experiência. Lloyd congelou sob uma sombra de puro desprezo. Uau, o pior é que esse cara estava falando sério. O sistema anunciou dano ao ego mais 99 e caiu na risada. Nosso garoto mandou aquilo calar a boca e prometeu matar o sistema quando a gargalhada só ficou pior. Ele gritou que um mestre da espada devia ser capaz de segurar um espirro. Javier respondeu que algumas funções biológicas não podiam ser controladas. Lloyd perguntou na hora se ele conseguiria segurar o número 2 para sempre, ganhando uma aula tranquila sobre prisão de ventre e uma reclamação furiosa de que então ele nem conseguia segurar uma cagada. Javier começou a rir cada vez mais. Veias saltaram na testa do seu senhor enquanto ele exigia saber o que tinha tanta graça. Balançando a cabeça, o cavaleiro observou que, quando Lloyd não conseguia criticar o rosto dele, apelava para a piada de cocô. Típico de Mestre Lloyd, a provocação final foi demais. Nosso garoto partiu para cima com um soco furioso. Ele atacou golpe após golpe enquanto gritava, mas Javier bloqueou tudo casualmente com uma mão só. Depois de meses sendo provocado, o cavaleiro finalmente estava curtindo sua vingança. Aparando os golpes com um sorriso relaxado, ele se sentia muito melhor. Ainda furioso, Lloyd mandou ele segurar os próximos espirros e ficar quieto. Javier ergueu um dedo diante dos lábios e pediu para seu mestre extremamente barulhento, por favor, fazer silêncio. O jovem nobre virou de costas e começou a explicar que seguiriam até o centro da floresta e a árvore Elência, então parou de repente. Um exército inteiro de arqueiros élficos estava espalhado entre a vegetação, todos com os arcos apontados para eles. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Lloyd. Como já tinham sido descobertos? Uma elfa loira gritou que aquele imbecil tinha feito tanto barulho entrando que seria impossível alguém não perceber. Javier admitiu baixinho que aquilo complicava as coisas. Os lábios de seu senhor se curvaram num sorriso confiante. Não, aquilo só tinha acelerado um pouco o processo. A comandante loira disparou o aviso e a contagem sem nem respirar. Saiam antes do 3 ou seriam alvejados. 1, 2, 3. Centenas de flechas encheram o ar na mesma hora. Javier sacou a espada, e uma energia verde brilhante de espada de aura percorreu a lâmina. Atrás dele, Lloyd se abaixou e protegeu a cabeça. Com cortes rápidos demais para acompanhar, o mestre da espada despedaçou a saraivada inteira antes que uma única flecha chegasse perto deles. Pegando mais munição, a elfa loira cerrou os dentes. O invasor era um mestre da espada. Os dois colocaram o plano em prática. Lloyd disparou floresta adentro e mandou Javier encontrá-lo na árvore Elência em 30 minutos. De um lugar alto, ele devia conseguir avistá-la. O cavaleiro guardião só precisava manter os elfos ocupados. A comandante ainda ajudou mandando todo mundo ignorar o feioso inútil e perseguir o bonito. Depois de levar um golpe crítico no ego poucos minutos antes, Lloyd recebeu outro exatamente no mesmo lugar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o coitado fugiu com os sentimentos completamente destruídos. Enquanto isso, Javier corria pela floresta enquanto arqueiros élficos saltavam entre os galhos como se todos tivessem se formado na Academia Ninja de Naruto. Sob a lua cheia, a comandante loira acompanhava seus movimentos por entre as copas com 3 flechas prontas numa das mãos. Sua bota tocou uma única folha sem danificá-la e usou aquela superfície minúscula como impulso para lançá-la ao céu, com o arco já armado.
Enquanto corria, Javier refletiu que pouco se sabia sobre os elfos, mas seu mestre tinha acertado mais uma vez. Lloyd havia explicado que eles protegiam as plantas de forma quase obsessiva. Até usavam um método especial de caminhada para não machucar nenhuma. Como os intrusos também não podiam atacar elfos inocentes, a única opção era correr e desviar. Se explorassem essa devoção às plantas, o plano deveria funcionar. A arqueira loira esticou a corda do arco no ar e alinhou o disparo com frieza. Javier viu a flecha e correu para trás de um tronco enorme, sabendo que ela jamais arriscaria acertá-lo. A elfa abaixou o arco com um estalo irritado da língua. Outro arqueiro encontrou um ângulo melhor do alto, disparou e forçou o cavaleiro a se jogar para trás num desvio brusco. Mais flechas choveram ao redor dele, mas Javier passou por entre elas com movimentos nível Matrix enquanto as pontas se enterravam no chão. A restrição continuava brutal. Com plantas dos dois lados, ele só podia correr para a frente ou para trás. Outro grupo de flechas caiu perto de seus pés, arrancando um grunhido tenso. Enquanto silhuetas o perseguiam pelas copas, o cavaleiro de cabelos brancos percebeu que os elfos estavam conduzindo ele para algum lugar de propósito. Muito longe dali, Lloyd finalmente chegou à colossal árvore Helência brilhante. Nosso engenheiro favorito soltou a pá das costas com uma expressão sombria e se preparou para começar. Seu coração de mana azul se acendeu, cercado por 3 círculos orbitando ao redor, antes que uma energia verde tomasse seu corpo. Ele ativou o energizador aprimorado, absolutamente nenhum cansaço por 20 minutos. Então o viciado em construção começou a cavar numa velocidade borrada, gritando o tempo todo. Nosso garoto abriu um túnel subterrâneo em direção às raízes como se tivesse entrado num speedrun de Minecraft na vida real. De volta à perseguição, Javier olhou para trás e sentiu que havia algo estranho. A líder élfica tinha sumido da perseguição. Será que tinha ido atrás de Mestre Lloyd? Antes que pudesse voltar, o cavaleiro saiu da mata e chegou a uma margem aberta de cascalho ao lado de um pequeno lago. Seu estômago afundou. A clareira não tinha plantas que limitassem os ataques dos elfos. Dezenas de arqueiros saltaram das árvores ao redor e puxaram as cordas no ar. Uma chuva densa de flechas desceu do céu aberto. Javier cravou a espada carregada de aura no lago e liberou uma explosão enorme de energia. A água subiu como uma coluna gigantesca, pegando as flechas no ar e matando toda a velocidade delas. Em meio ao spray girando ao redor, o mestre da espada cortou calmamente cada haste que ainda conseguiu chegar perto. Os elfos ficaram encarando sua força. Aquele humano podia derrotar todos eles se realmente quisesse. A capitã mandou todos manterem a calma. Os humanos podiam ter mestres da espada, mas os elfos tinham Melika. Passos pesados fizeram a floresta tremer. Javier manteve a lâmina brilhante pronta enquanto 2 olhos ameaçadores surgiam entre as árvores. Melika apareceu carregando um arco quase do tamanho do próprio corpo, com aquele físico gigantesco e musculoso enquadrado como revelação de boss. Elden Ring tinha Malenia, Miquella e Melina, e agora parecia Melika. Ouviu um nome desses? Corre! Ela plantou a arma enorme no chão e puxou uma flecha igualmente absurda. O título surgiu: Melika, a Sniper de Dragões. Até Javier pareceu surpreso com o tamanho da nova oponente, mas abriu a base e ergueu a espada de aura. Melika disparou. A onda de choque da corda partiu o lago enquanto a flecha colossal atravessava a água como um trovão. Ela bateu contra a lâmina de Javier numa explosão cegante de luz verde. Faíscas voaram da espada de aura enquanto o cavaleiro cerrava os dentes e colocava toda sua força para resistir. O impacto arrastou ele para trás pelo lago. As botas rasgaram a superfície, água explodiu ao redor de suas pernas, e o projétil continuou empurrando com uma força praticamente imparável. Javier rugiu e despejou até o último resto de aura na lâmina. Com um golpe poderoso, finalmente desviou a flecha e a mandou girando para o céu noturno em volta em energia verde.
Parando depois de deslizar pela água, o mestre da espada mal conseguia acreditar que Melika tinha repelido uma espada de aura usando só força física. Pior ainda, Lloyd tinha avisado que ferir um único elfo poderia iniciar uma guerra total. Aquele povo era ainda mais perigoso que os orques. 4 guerreiros precisaram carregar juntos outra flecha enorme até sua campeã ajoelhada. Javier aumentou ainda mais a lâmina brilhante com mais mana. Os 30 minutos estavam quase acabando, e alguns elfos com certeza já tinham ido atrás do mestre. Só que centenas de flechas ainda cercavam ele. Como salvar Lloyd sem matar nenhum dos atacantes? Melika puxou a próxima haste colossal sem esforço e mirou. Em vez de recuar, o cavaleiro guardião avançou pela água com aura verde explodindo ao redor. Sua espada virou uma tempestade de arcos rápidos, destruindo a saraivada comum de todas as direções. Então Melika mandou a grandona, a segunda flecha gigante. Determinado a alcançar seu mestre, Javier saltou e encarou o ataque de frente. Ele girou por cima do projétil, pegou a lateral com a lâmina e envolveu toda a haste numa espiral de aura verde. No calor da batalha, o verdadeiro protagonista da história original inventou mais uma técnica absurda, girando pelo ar enquanto tomava controle do impulso da flecha. Com um movimento violento, lançou a própria arma de Melika de volta contra ela. A flecha refletida e o disparo seguinte dela voaram uma contra a outra e colidiram de frente no ar, explodindo num choque violento de faíscas, luz e força despedaçada. Enquanto isso, debaixo da árvore Elência, Lloyd cortava tranquilamente pedaços das grossas raízes roxas. Ele conferiu a bolsa já cheia e decidiu que mais um pedaço daquele tamanho bastaria. Uma voz furiosa atrás dele o chamou de demônio. Nosso engenheiro ganancioso só olhou por cima do ombro com uma calma indiferente. Moira, a chefe dos elfos, estava ali com o arco armado e o corpo tremendo. Como ele ousava cortar as raízes da árvore preciosa? Lloyd pediu desculpas meio sem jeito e explicou que muitas vidas dependiam de conseguir aquela seiva. Enquanto se ajoelhava e pegava a tocha, os arqueiros élficos avisaram para ele não se mexer se não quisesse virar queijo suíço. E nem pergunta como eles sabiam o que era queijo suíço. Nosso protagonista respondeu que podiam atirar se quisessem, mas então parou. Moira estreitou os olhos, completamente confusa com aquele humano estranho. Ele se virou com um sorriso maligno, segurando perto da chama uma mandrágora chorando que tinha encontrado pelo caminho. Um movimento errado, e o pequenino viraria batata assada. Moira e seus guerreiros ficaram horrorizados. Como alguém podia ser cruel o bastante para ameaçar uma planta inocente? Rindo por baixo das sombras pesadas do rosto, nosso engenheiro ganancioso aproximou a tocha e mandou eles recuarem se não quisessem ver a planta machucada. Os elfos chamaram ele de fera desprezível, canalha imundo e todos os outros insultos moderados disponíveis. Lloyd agradeceu pelos elogios e pediu educadamente para continuarem andando. Então uma soldado passou do limite. Chamou ele de pedaço de merda feio e declarou que mulher nenhuma jamais ia querer um cara daqueles. Depois de ouvir feio pela terceira vez em uns 30 minutos, Lloyd finalmente quebrou. O rosto escureceu de um jeito tão horrível que até a mandrágora entendeu o tamanho do pecado que aquela elfa tinha cometido. Ele aproximou ainda mais a tocha. A pequena refém chorou e gritou, Gorarara! Os guerreiros recuaram em pânico enquanto o assassino de plantas avançava, ordenando calmamente, para trás, continua, continua. Logo, as costas deles bateram no fim do túnel, sem ter mais para onde fugir. Moira implorou para ele se acalmar e conversar. Nosso garoto não queria papo. Aproximou o fogo, abriu a boca e começou a babar enquanto até a mandrágora observava aquilo em pura confusão e horror. Então ele colocou uma das folhas dela na boca. A pobre planta implorou para ser morta logo de uma vez, gritando que a saliva dele era a verdadeira tortura. Apontando para a saída, Lloyd mandou os elfos subirem. Eles escalaram na mesma hora enquanto a refém xingava ele e implorava para aquele abuso acabar. A tática brilhante, ou o simples ato de fazer uma planta de refém,
Tanto faz, conseguiu levar todo mundo para fora. Ainda com uma folha presa entre os dentes, o protagonista concluiu que Javier teria mais facilidade para encontrá-lo ali, mas se outros elfos chegassem primeiro, ele estava ferrado. Ele imaginou uma flecha atravessando seu crânio e chegou à conclusão óbvia: fim de jogo. Antes disso acontecer, uma soldado loira levou a mão à boca e à barriga, gemendo de repente. Moira perguntou o que tinha acontecido. A guerreira doente admitiu que o nervosismo estava deixando ela enjoada. Outra elfa cambaleou e disse que testemunhar tanta crueldade tinha deixado ela tonta. A chefe mandou todo mundo esconder qualquer fraqueza diante daquele assassino de plantas. Então um ronco alto saiu da barriga de Moira e destruiu o último vestígio de seriedade da cena. A chefe caiu segurando o estômago. As companheiras desabaram ao lado dela, desorientadas demais até para lembrar do que deveriam se recompor. Pela primeira vez, nada daquilo era culpa de Lloyd. Até ele ficou confuso. Então nosso engenheiro civil se lembrou dos olhos fundos e escuros de todos os elfos que tinha visto. Outro detalhe se encaixou. Naquela floresta densa, ele não tinha ouvido um único pássaro nem visto coelho, cervo ou qualquer outro animal. O efeito dominó de monstros tinha empurrado toda a vida selvagem para as bordas da cordilheira, deixando a floresta Everglow completamente vazia. Como os elfos se recusavam a machucar plantas, precisavam ser carnívoros rigorosos. Isso significava que todo aquele povo estava morrendo lentamente de fome havia meses. Em outro lugar, Javier ofegava entre flechas enormes cravadas ao redor do lago, mal conseguindo se manter de pé apoiado na espada brilhante. Melika e os outros guerreiros também estavam esgotados. Até a elfa gigante fazia força para puxar a corda depois de tantos ataques fracassados. O cavaleiro achou aquilo estranho. Gente tão em forma e ágil não deveria estar desabando tão rápido. Talvez fosse sua única chance de gastar tudo o que ainda tinha e escapar. Ele se abaixou, acendeu o núcleo de mana azul girando ao redor e disparou pela água. Com determinação nos olhos, Javier avançou em velocidade máxima. Melika rosnou e armou o arco colossal de novo. Outra flecha gigante voou contra Javier enquanto disparos comuns rasgavam suas roupas. Ignorando cada ferimento, ele pensava apenas em chegar até seu mestre em segurança. O mestre da espada atravessou a chuva de flechas numa velocidade absurda. A capitã estendeu a mão atrás dele e gritou que tinha rompido a formação. Todo mundo precisava perseguir. Só que os arqueiros famintos caíram sobre os galhos. Não conseguiam continuar, estavam simplesmente com fome demais. Uma guerreira ainda saltou atrás deles sem hesitar. A capitã arregalou os olhos ao ver Melika se lançar de um galho alto. Ela chamou pela elfa gigante, lembrando que Melika tinha dado todas as próprias rações para os outros. Debaixo daquele corpo monstruoso, a sniper de dragões era uma pessoa incrivelmente doce e generosa. Ainda no ar, Melika disparou outra flecha brilhante. O projétil esmagou o chão ao lado de Javier e explodiu ele para longe com um grunhido de dor. Ele bateu contra uma árvore e usou o tronco como cobertura, mas Melika tinha previsto essa reação. Ela desceu de cima segurando outra flecha enorme como uma lança. Javier se jogou para fora enquanto a guerreira gigante golpeava, destruindo o chão onde ele estava. O cavaleiro guardião continuou avançando. A pessoa que precisava proteger era o filho de seu senhor, o salvador de todos na propriedade fronteira. A capitã élfica mandou cada arqueiro restante usar toda a força e apoiar o ataque de Melika. Sob a lua cheia, Javier pisou de leve numa folha que caía, copiando o método que tinha visto minutos antes. A folha lançou ele para o alto. Sua determinação se fortaleceu. Precisava proteger o salvador do povo da sua propriedade. Os elfos ficaram horrorizados. Aquele monstro tinha entendido uma técnica de caminhada que levava 100 anos para o povo deles dominar. Agora correndo pelos galhos mais altos, Javier desviou e cortou outra saraivada. Os arqueiros dispararam mesmo com as plantas ao redor, e ele se forçou a avançar só mais um pouco. Ele voou acima das copas.
Só mais um pouco. Melika se obrigou a continuar apesar da exaustão e puxou 2 flechas gigantes ao mesmo tempo naquele arco enorme, rugindo com o esforço. À frente, a imensa copa brilhante finalmente apareceu. Javier tinha chegado à árvore Helência. Desesperado, o cavaleiro gritou por Mestre Lloyd. Ao lado de uma fogueira tranquila, nosso protagonista virou com as bochechas cheias de carne assada e respondeu: "Hã?" Javier aterrissou com o uniforme rasgado, ofegante e de olhos arregalados. Esperava encontrar o mestre lutando pela vida, não fazendo churrasco com as mesmas criaturas que tinham passado a noite inteira tentando matar ele. Lloyd perguntou casualmente o que tinha acontecido. Será que seu guardião tinha atravessado uma zona de guerra por acaso? Ele voltou para a carne chiando na grelha e avisou todo mundo para comer aquele pedaço antes que queimasse. Quando Moira apontou para um pouco de porco, nosso engenheiro disse para esperar até ficar bem crocante. Então perguntou por que Javier ainda estava parado e chamou ele para sentar. O jovem nobre apresentou Javier como seu guarda de escolta. Moira inclinou a cabeça e perguntou se ele não era, na verdade, um servo. Sentado sob uma sombra de desespero, o cavaleiro negou com toda firmeza. Lloyd apresentou a mulher do outro lado da fogueira como Moira, chefe dos elfos. Com as bochechas cheias de carne assada, ela deu um cumprimento meio desajeitado. Vendo a incredulidade de Javier, seu mestre repreendeu ele por ser antipático e explicou que o pobre cavaleiro não era muito sociável. Moira perguntou timidamente se mais uma pessoa podia se juntar a eles. Nosso herói recebeu a convidada sem hesitar. Ela chamou Melika. A enorme sniper de dragões aparentemente estava escondida atrás de uma árvore o tempo todo, encarando o churrasco com fome. A chefe dos elfos explicou que Melika estava sem comer direito havia bastante tempo e perguntou se podia comer bastante. Lloyd abriu os braços e ofereceu tudo o que tinham, embora, como eram provisões de viagem, não fosse muita coisa. Já os guerreiros que ainda apontavam arcos das árvores teriam que sobreviver só com o cheiro. O aroma deixou aqueles arqueiros babando num transe de fome, mal lembrando que deveriam estar ameaçando alguém. Moira encarou a carne no garfo, e sua expressão ficou sombria de repente. Com um sorriso discreto, o engenheiro civil deduziu que os homens cuidando das casas enquanto as mulheres caçavam deviam estar passando ainda mais fome. Uma guerreira de cabelo curto começou a chorar pelo querido marido. A companheira segurou seu ombro e chorou junto. Lloyd perguntou solenemente sobre os elfos jovens e os idosos. Quanto tempo qualquer um dos 2 grupos ainda conseguiria aguentar? Ninguém sabia se a fome ou a volta dos animais chegaria primeiro. Juntando as mãos sob um sorriso exagerado e cheio de lágrimas, nosso falso filantropo declarou que as lágrimas estavam até embaçando sua visão. Só que, para os elfos, o medo era dolorosamente real. Lágrimas escorreram pelo rosto tenso de Melika. Nas copas, soldados se abraçaram e choraram juntos pensando nas famílias famintas. Até Moira, carregando a responsabilidade por todos eles, não conseguiu mais segurar as lágrimas que se acumulavam nos olhos verdes. Foi aí que Lloyd propôs um acordo. A chefe recuou e insistiu que elfos jamais negociavam com humanos imundos. Erguendo o pote de barro com um sorriso calculista, ele lembrou que eles já tinham negociado. Ela tinha recuado quando ele ameaçou a mandrágora e aceitado o convite para comer e conversar quando a fome venceu. Se nenhuma dessas trocas contava como acordo, então o que eram? Nosso protagonista se inclinou e apresentou a primeira coisa que Fronteira podia oferecer: sobrevivência. Moira repetiu a palavra com a testa franzida e suor na bochecha. Lloyd revelou o pacote: carne de porco ilimitada e todo o carvão necessário para preparar. Sombras cobriram seu rosto enquanto ele decidia, em silêncio, não explicar que carvão vinha de madeira. Lloyd omitindo informação em benefício próprio. Que surpresa! A chefe élfica só conseguiu encarar tudo em silêncio, chocada. Até aquele momento, seu povo tinha sobrevivido com carne seca. Daquele dia em diante, poderiam comer carne fresca, grelhada e chiando.
Ele ainda construiria um armazém frigorífico de pedra de graça para nada estragar. Sentada ao lado de um Javier profundamente deprimido, Moira finalmente perguntou o que ele queria em troca. Lloyd queria a sobrevivência do próprio povo. Se ela recusasse o acordo, todos em fronteira não teriam alternativa além de morrer congelados. Ele pediu permissão para coletar uma quantidade minúscula de seiva da árvore Elência uma vez por mês. A imensa árvore luminosa se erguia sobre o vale, e aquela pequena porção garantiria que ninguém do seu povo morresse. Nosso engenheiro ensinaria como extrair sem machucar a árvore. Também pediu 100 elfos divididos igualmente, um grupo para transportar carne e outro para ajudar a construir os lares dos refugiados. Com um sorriso agradável, Lloyd pediu que ela aceitasse. O acordo manteria os dois povos vivos. Os arqueiros avisaram Moira imediatamente para não fazer aquilo. Humanos sempre mencham. A chefe abaixou a cabeça e fechou os olhos, esmagada pelo peso de uma decisão capaz de definir o futuro de seu povo. Ela se lembrou da mãe falando com ela quando era criança. A elfa mais velha tinha vivido entre humanos numa terra chamada Gafel. Como suas vidas eram tão curtas, humanos tentavam viver ao máximo, mas isso também os tornava gananciosos, desonestos e capazes de coisas terríveis. Enquanto a figura moribunda da mãe se desfazia em luz, ela deixou a Moira um último aviso: se algum dia encontrasse um humano, só deveria confiar em alguém que pudesse se tornar seu verdadeiro amigo. Um silêncio desconfortável caiu sobre a estranha mesa de churrasco. Os elfos e um Javier desolado esperaram ao redor da grelha soltando fumaça. Do outro lado do fogo, Lloyd continuou calmo e paciente, sabendo o quanto aquele acordo poderia ajudar seus planos. Por fim, Moira abriu os olhos e rejeitou a proposta. Ela só faria um acordo com um humano que fosse seu amigo. Nosso protagonista fez uma careta e apoiou a mão no queixo. Droga! Essa parede ia ser difícil de derrubar. E é aqui que termina o episódio de hoje. Com o financiamento de Alicia garantido, Lloyd colocou os apartamentos Pote de Mel em plena construção, testou seus projetos contra desastres e descobriu que a seiva da árvore Elência era o único isolamento capaz de manter todos os andares aquecidos. A tentativa de roubar a seiva acabou virando uma trégua inesperada em volta de um churrasco depois que ele descobriu o problema muito mais desesperador dos elfos: a floresta inteira estava passando fome. Lloyd ofereceu comida, carvão, armazenamento frigorífico e uma forma de sobreviver em troca de uma pequena quantidade mensal de seiva e ajuda para construir os lares dos refugiados. Mas Moira se recusou a negociar com qualquer humano. Ela só fará um acordo com alguém que possa chamar de verdadeiro amigo. Você acha que Lloyd consegue conquistar a amizade de Moira de verdade, ou vai tentar arquitetar mais algum atalho para contornar essa condição? Se curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve para acompanhar os próximos e conta sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo episódio de Plotória.